Fala aí pessoal, beleza? Quem falou cá trazendo mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Champions League, sobre a Europa League, oitavas de final da Champions League, as duas últimas partidas dos jogos de ida e vamos falar também sobre a fase anterior às oitavas de final da Liga Europa, mas primeiro a Champions League, então toca a abertura com o hino da Champions que é sensacional. É isso então, vamos começar falando sobre a Champions League. Tivemos mais duas partidas para fechar esses jogos de ida da fase de oitavas de final. Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Manchester United em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano. E a partida terminou empatada em 1-1. Parecia que o Atlético de Madrid ia conseguir sair com a vitória. Abriu o placar logo cedo no primeiro tempo, aos 7 minutos. O camisa 7 do Atlético de Madrid, o João Félix, abriu o placar para o time espanhol e essa foi a única finalização certa que o Atlético de Madrid fez durante a partida. De 13 chutes que o Atlético de Madrid deu no jogo, acertou apenas esse, que não foi um chute, foi uma cabeçada. Indefensável para o De Gea, que foi muito vaiado durante o jogo pela torcida do Atlético de Madrid, ele que é da base do Atlético de Madrid, mas quase se transferiu para o Real Madrid recentemente, acho que em 2016. Ele queria ter ido, mas acabou dando um problema lá que o Manchester United esqueceu de mandar o papel. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem essa história, mas de qualquer forma a torcida do Atlético de Madrid fica na bronca com o De Gea por ele ter aceitado ir para o Real Madrid, mas no fim das contas acabou dando problema lá e ele não foi. Quem foi o Courtois 2 anos depois, que também tem passagem pelo Atlético de Madrid, essa mais recente. Mas isso aí não é assunto do jogo, O Manchester United conseguiu empatar o jogo só no segundo tempo. Aos 35 minutos do segundo tempo, gol do Elanga, Anthony Elanga, ou Elanga, não tem acento no nome dele, então é Elanga, Anthony Elanga fez o gol de empate do Manchester United. Ele já tinha marcado o gol na última partida do United pela Premier League. É um jogador sueco aí de 21 anos, que na primeira bola aí que o Bruno Fernandes conseguiu enfiar com qualidade ali, ele fez o gol, evitando a derrota do Manchester United, deixando o jogo mais tranquilo para a equipe inglesa no jogo da volta, mas não tem o critério do gol fora de casa. Tô igual o Jorge Igor, toda hora eu lembro disso. Não tenho mais o critério do gol fora de casa, então se tivesse esse empate, beneficiaria o Manchester, que jogando em casa empataria por 0-0 e se classificaria. Mas se for 0-0 no jogo da volta, vai para prorrogação, pênaltis, etc. Qualquer empate lá vai para prorrogação. O Cristiano Ronaldo não jogou bem, mas não jogou mal. Ele não jogou bem porque ele não recebeu a oportunidade de fazer gol realmente, mas ele se movimentou muito. Foi o jogador do United, eu acho, que mais correu, é um dos que mais corre no United durante a temporada, mas é um time, cara, que assim como a Juventus não consegue fazer a bola chegar para ele do jeito certo para ele fazer o gol. Ele não, se ele recebe aquela bola ali que o Elanga recebeu, com certeza ele também faria o gol, obviamente, Eu sei que foi uma bobeira também da defesa do Atlético de Madrid, que estava bem postado durante o jogo ali, acabou abrindo espaço, e mesmo assim, a maioria das bolas que o Cristiano recebe não são em condições boas para finalizar. Às vezes ele recebe uma bola que ele tem que tocar, ao invés de fazer o gol. Não tem jeito. Eu não quero passar pano, mas ele não jogou mal. Ele buscou o jogo, mas não conseguiu fazer gol. Quem jogou muito foi o Renan Lodge, o brasileiro Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, que deu assistência para o gol do João Félix. Ele perdeu espaço na seleção aí por conta de vacina, palhaçada, Eu acho que ele pode voltar a ser testado, Mas pelo Tite só se ele se vacinar. Não sei se ele já se vacinou, mas também não me interessa. O que interessa é que ele está jogando bem, e se estiver jogando bem tem que ser convocado. Mas para mim o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje é o Guilherme Arana, mas não vamos falar de futebol brasileiro aqui hoje. E no Manchester United também tem um lateral esquerdo brasileiro, que é o Alex Telles, que foi convocado a última vez, mas que não consegue se firmar como titular. Isso por causa do técnico. Eu não entendo porque o Luke Shaw ser titular. Eu não acho ele um bom jogador, um jogador comum, que viveu um bom momento ali na Eurocopa, às vezes tem bons momentos pelo United, mas é muito inconstante. Para mim o Alex Telles é mais jogador do que ele, e começou no banco e entrou no segundo tempo, e teve participação na jogada do gol. Bem, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, porque a gente vai falar da Europa League ainda, então
É isso, 1 a 1, o jogo tá totalmente aberto no jogo da volta. Eu achei que o Atlético fosse vencer a partida, já não contava mais com o gol do Manchester United, esperava, o Cristiano Ronaldo vai decidir de novo no jogo de volta, como sempre é contra o Atlético de Madrid. Eu acho que isso ainda vai acontecer, espero que o jogo de volta seja melhor do que esse, porque eu não achei um grande jogo, talvez tenha sido o pior jogo dessa fase de oitavas de final. Claro que eu não vi todos os jogos, né, porque são sempre 2 jogos no mesmo horário, então, né, você escolhe um e assiste. Mas dos que eu vi, foi o pior. O outro jogo que teve no mesmo horário desse foi Benfica e Ajax, talvez tenha sido melhor. Muita gente que assistiu ele falou que foi o melhor. Só pelos melhores momentos, você vê quantas oportunidades que teve, pelas estatísticas, realmente foi um grande jogo. E o Benfica jogou melhor no começo do jogo. Na verdade não, né? Falando besteira. Quem abriu o placar foi o Ajax. O Tadic abriu o placar para o Ajax e o Benfica empatou o jogo com o Haller. Haller, que é o artilheiro da Champions, ele é jogador do Ajax, marcou um gol contra. Marca tanto gol que até gol contra o cara faz. O Camarões apareceu como zagueiro ali, pensando que estava jogando pelo Benfica e empurrou para a rede. Pensou que estava na área dele, na área do adversário, né, aliás. Mas logo depois do gol contra, ali 3 minutos depois, o Haller já fez outro gol, agora a favor do Ajax, botou o Ajax de novo na frente. O Ajax teve mais posse de bola durante a partida. O Benfica finalizou mais vezes ao total, foram 17 chutes do Benfica contra 11 do Ajax. Só que o Ajax acertou a direção do gol 8 vezes, uma grande partida também do goleiro, o Vlaco Dimos, que também foi muito importante para o Benfica ter se classificado, né, para o mata-mata. O Benfica finalizou 4 vezes na direção do gol, o Ajax teve 60% de posse de bola contra 40%, né, do Benfica, que conseguiu empatar o jogo com o Yaremchuk no segundo tempo, ali por volta dos 28 minutos da segunda etapa. E na comemoração, o Yaremchuk fez ali uma manifestação de apoio, não sei, ao seu país, a Ucrânia, né, que está vivendo essa situação que todo mundo está sabendo, né, de guerra com a Rússia. Ele estava com uma camisa ali com o símbolo do exército ucraniano por baixo lá do Benfica. Ele tirou a camisa e fez essa manifestação. E foi falado que ele seria punido porque não pode fazer isso, né? O UEFA tem essa palhaçada aí de também manifestação religiosa. Algum tempo atrás tem um jogador que fez o símbolo nazista lá, foi punido. Eu não lembro se foi na Champions ou se foi na Liga Europa isso daí. O cara fez isso consciente, o Monark foi cancelado por causa disso, por ter falado uma coisa que não tem nada a ver com isso. Bem, não vou entrar nesse assunto totalmente, né? Mas até o Neymar sofreu punição, não sofreu, mas ia sofrer punição, parece. Foi discutido se ele sofreria punição por ter usado a faixa 100% de Jesus na final da Champions em 2015, depois que foi campeão, e também aqui no Rio em 2016 nas Olimpíadas. Uma palhaçada, né? Cadê a democracia? O cara não pode expor o que ele pensa. Mas eu vou falar de futebol, né? Não vamos falar de mimimi. Que não é mimimi, mas não vamos falar desses assuntos, pro vídeo não ficar longo. Mas a gente vai ter que falar porque essa guerra que está acontecendo, essa situação da invasão russa lá à Ucrânia, a final da Champions League desse ano, dessa temporada, que vai ser em maio, né, final dia 28 de maio, seria na Rússia, lá em São Petersburgo, no estádio do Zenit, que está jogando na Liga Europa, né? Foi eliminado, já já a gente fala sobre os resultados da Liga Europa. A final seria lá então no estádio do Zenit, em São Petersburgo, e já foi mudado de local. Por conta da situação, tá todo mundo cancelando a Rússia, tinha gente querendo que os times russos fossem excluídos da Champions League, que não tenham chance de ir para a Copa, né? Os jogadores não tem nada a ver com a decisão do presidente, e isso não muda em nada, né? O pensamento dele, ele não vai mudar de ideia por conta dessas coisas, não vai interferir. Mas eu concordo, tinha que mudar de lugar mesmo, não dá para fazer lá. Provavelmente ia ter gente de fora que ia ficar com medo de ir para lá. Tinha sim também esse boicote, que aí para mim não vale nada. Muita gente quer boicotar a Copa no Catar por diversos motivos, mas no fim das contas sabe que não vai boicotar. Eu mesmo nem penso nisso. Boicotassem antes porque sabia que a Copa ia ser lá desde 2010, eu acho. E quanto a final da Champions foi mudada aí bem antes ninguém esperava que isso ia acontecer, né? Óbvio, essa situação. E ok, a partir do momento que a Rússia se reconciliar, que é o que a gente espera que aconteça, possa acontecer uma final lá em outro ano pra frente. Mas o local da partida pouco importa também, né? Sim, até porque não tem time russo na Champions. Bem, ela foi mudada para Paris. A final vai ser em Paris, no estádio de France. Não é no Parque dos Príncipes, a casa do PSG, é no estádio de France, onde foi a final da Eurocopa de 2016. Então o PSG pode disputar a final jogando no seu país, hein? Se chegar lá. Lembrando que ganhou de 1 a 0 no jogo da ida. A princípio o dia vai ser o mesmo, né? Não tem porque mudar o dia, nem a data, nem o horário, né? Não sei, a não ser que o fuso horário seja diferente, só vai mudar o horário naquele país. É onde será realizado o jogo lá. Que vai ser na França. Agora,
sobre a Liga Europa, Europa League. Toca a vinheta da Europa League aí. Pela Europa League, a segunda principal competição continental aí da Europa, porque tem uma terceira, que é a Conference League, que também está acontecendo nesse momento, mas eu não vou falar dessa competição porque eu acho ela bizarra. Embora tenha alguns times populares ou tradicionais lá, né, como Leicester, Roma, Tottenham, times que fracassaram na temporada e estão jogando essa competição com prêmio de consolação, só para encher calendário. Podia ter uma semana para treinar aí pro campeonato nacional, não, tem que jogar essa competição que, cara, não dá, né? Na minha opinião. Diz aí se você gosta, mas eu não vou falar sobre ela não. Eu não assisti nenhum jogo também, né? Bem, mas vamos aos resultados então da fase de 16 avos de final da Europa League, né? 16 avos, que é a fase anterior às oitavas de final, porque na Europa League tem os times que estavam na fase de grupos da competição e tem os times que vêm da fase de grupos da Champions League, né? Os terceiros colocados dos grupos da Liga dos Campeões. Jogam a Liga Europa. Entre eles, Barcelona, Borussia Dortmund, times grandes, né, do futebol europeu. Bem, os resultados então dessa fase: tivemos a Atalanta passando pelo Olympiacos no placar agregado de 5-1, a Lazio sendo eliminada pelo Porto, perdendo no placar agregado por 4-3, o Dinamo de Kiev sendo eliminado pelo Sevilha, até ganhou o jogo de volta, mas perdeu no agregado por 3-2. Não é Dinamo de Kiev, é Dinamo Zagreb da Croácia. A Real Sociedade foi eliminado pelo RB Leipzig, perdendo no agregado por 5-3. O Napoli perdeu para o Barcelona, sendo eliminado no placar agregado por 5-3. O primeiro jogo tinha sido 1-1, no jogo de volta 4-2 para o Barcelona, um jogaço no jogo de volta. O Barcelona jogando muito bem, como já tinha jogado na última partida pela La Liga contra o Valência. O Barcelona vai se reconstruindo, vem jogando bom futebol nos últimos 2 jogos, né? Teve um empate lá no meio contra o Napoli, que não foi bom no jogo da ida. E eu falei que o Barcelona não era o favorito, porque no momento que ele foi eliminado da Champions, né, foi quando eu falei isso, ele não era, porque ele foi eliminado jogando mal, e os reforços que chegaram foram muito importantes, e hoje para mim o Barcelona é o favorito para ganhar esse campeonato, né, a Liga Europa. Até porque os outros que eu consideraria, né, os principais adversários ou os favoritos foram eliminados, como o Borussia Dortmund, que foi eliminado pelo Rangers da Escócia. O placar agregado foi de 6-4 para a equipe escocesa. O Zenit da Rússia, que para mim tem um time interessante, mas foi eliminado pelo Real Betis, perdeu por 3-2 no jogo da ida. O jogo de volta foi 0-0. Só que o Zenit fez um gol no final do jogo, e eu tenho que falar isso, cara. Eu acho que teve uma retaliação política de cancelamento, sei lá. Eu fico na dúvida, eu não consegui achar o impedimento no gol do Zenit. Talvez uma perseguição à Rússia. Eu acho que o Zenit não tem nada a ver com isso, né? Não sei se o gol deveria ter sido anulado, mas também não estou dizendo que foi. Mas a gente pode levantar essa bola. Não fui eu que levantei, também teve gente que pensou nisso. Mas para mim o Zenit perdeu o jogo no detalhe, no jogo de ida também, né? O terceiro gol que eles tomaram foi uma falha bizarra. Bem, último confronto entre Braga e Sheriff. O Braga eliminou o Sheriff no placar agregado por 3-2. Na verdade 3-2 foi nos pênaltis, né? Foi 2-2 o jogo de ida. 2-0 na ida para um, 2-0 na volta para o outro e 3-2 nos pênaltis para o Braga. A equipe portuguesa avançou então sobre o Sheriff da Moldávia, que participou da Champions League, né? Fez uma campanha histórica, mas na Liga Europa não foi muito longe. Os confrontos então das oitavas de final da Liga Europa já estão definidos. Teremos o Porto enfrentando o Lyon, Real Betis enfrentando o Eintracht Frankfurt da Alemanha, Sevilha e o West Ham, Barcelona e Galatasaray, Rangers e Estrela Vermelha, Braga e Mônaco, RB Leipzig e Spartak Moscou e Atalanta e Bayer Leverkusen. Aí você pode até ter percebido aí, né, que eu não falei dos resultados do West Ham, do Mônaco,
esses times foram líderes dos seus grupos, né, na fase de grupos. Então eles já se classificaram automaticamente para as oitavas de final. E quem disputava ali a fase anterior, que não era 16 avos mesmo, né, era meio que um playoff para as oitavas de final, né, que eram 8 jogos. É o segundo colocado de cada grupo da Europa League contra o terceiro colocado de cada grupo da Champions League. É isso, eu acho que os dois jogos mais equilibrados dessas oitavas de final serão Lyon e Porto e West Ham e Sevilha. Bayer Leverkusen e Atalanta também pode ser interessante. Acho que o Barcelona se deu bem no sorteio contra o Galatasaray, deve avançar e é o favorito para ganhar agora. É a camisa mais pesada, sem dúvida, né? Não é comum a gente ver o Barcelona jogando a Liga Europa. Aliás, é a primeira vez que eu vejo, a primeira vez que o Barcelona joga a Liga Europa nesse século, né? Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião. Quem vai passar, United e Atlético de Madrid? O que você achou do jogo? Quem você acha que é o favorito? Ajax e Benfica, te surpreendeu o resultado? Me surpreendeu, achei que o Ajax ia golear tipo o City goleou o Sport. Sobre a decisão de mudar a sede da final da Champions, eu acho que todo mundo concorda que tinha que mudar mesmo, né? E o que você acha desse ponto aí do Zenit ter sido eliminado como uma forma de retaliação à Rússia? Mas lembremos que o Spartak Moscou passou de fase, mas ele passou porque ele já tinha passado, né? Ele foi o primeiro do grupo dele. Ele não jogou essa fase playoff. E é isso, agora a Champions vai dar uma pausa aí de uma semana, volta no dia 8 de março, enquanto a Liga Europa volta no dia 9. Né? Mas a Liga Europa ali com sua fase de oitavas de final, né? Com jogos de ida das oitavas de final, enquanto a Champions já com seus jogos de volta. Mas lembrando que os jogos da Champions, né, são divididos, 2 em uma semana e 2 na outra. É isso, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal de lives, que a gente lá fala sobre os jogos dos campeonatos europeus nacionais, né, que a gente não fala aqui, mas eu sempre falo nas lives, dependendo, às vezes eu posto um corte aqui. Tô achando que isso aqui não tá gravando, mas é isso, tchau.